Gente, quem gosta de plantas, aqui vai uma dica preciosa. Em Fortaleza tem uma ONG que trabalha com isso. Ensina a transplantar mudas, cuidar do jardim. Olha só. A gente coloca... O olhar atento da turma reflete o interesse de buscar novos conhecimentos. O hábito de cultivar plantas é recente na vida da Suelena, mas a relação com a terra é uma herança familiar. Eu comecei a cultivar plantas na minha varanda. E aí tive que aprender a fazer, porque embora eu sendo filha de agricultores, eu só usufruí e nunca plantei, né? Não sabia como fazer. Então, para começar a cuidar de plantas, eu assisti muitos vídeos e criei interesse. O espaço que trouxe brilho aos olhos da Suelena é esta unidade experimental do EcoINEC, um projeto do Instituto Nordeste Cidadania. Pode não parecer, mas a área fica no bairro Itaperi, em Fortaleza, em meio a várias residências, fazendo contraste com a paisagem urbana de uma cidade grande. Esse espaço, ele serve tanto para a produção de alimentos de qualidade, como para a disseminação dessa cultura da agroecologia, para a gente demonstrar para a sociedade, para as populações, para as comunidades, das mais diversas áreas, que é possível plantar, é possível colher, é possível ter um bom resultado em espaços pequenos, né, e respeitando aí a natureza, né, de forma sustentável, todo o ciclo da natureza. A ideia do projeto é que cada pessoa possa conhecer um pouco mais sobre a agroecologia e ampliar esse tipo de ambiente para outros espaços, inclusive dentro das cidades. É ter a consciência de que florestas como esta podem ser reproduzidas no quintal de casa, por exemplo, ou até mesmo no cantinho, dentro de um apartamento. Podemos, a partir de pequenas atitudes, como o cultivo de plantas em casa, tornarmos a cidade mais resiliente, aumentando a malha verde, seja no espaço que você tiver disponível. Se tratando da cidade, os terrenos disponíveis para plantio, os quintais, nos últimos anos ficaram cada vez mais reduzidos. Então, vaso se torna, para muitas pessoas, a única alternativa de cultivo. Após a teoria, é hora dos alunos colocarem a mão na massa ou na terra. Na prática, eles aprendem a fazer um transplante de mudas para o vaso. Algumas orientações são essenciais. Pensando na montagem de vaso, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o que é que vai estar aqui dentro. Então, o que está aqui dentro é um substrato. O substrato ele tem que imitar o solo. E no solo tem um conjunto de materiais diferentes. Um substrato coringa que serve para muitas plantas. 2 partes de areia para 1 parte de composto orgânico. O composto orgânico é o famoso adubo, que você vai nas lojas de jardinagem, tem lá adubo, enfim. Faz a camada de drenagem, material grosseiro no fundo do vaso, uma membrana semipermeável, pode ser manta bedim ou tela verde ou algum tecido. Esse substrato que foi preparado e logo em seguida faz o plantio da sua planta que você escolheu. O EcoINEC busca promover a educação ambiental na sociedade. Pelo visto, um alcance que chega cada vez mais longe, já que os alunos sabem que é preciso plantar consciência ecológica para que todos possam viver num meio ambiente melhor. Hoje em dia a gente tem modelos muito insustentáveis, né, que muitas vezes compactam o solo, poluem a natureza, muito uso de combustíveis fósseis, e aqui a gente consegue reaproveitar tudo, né, desde a água que a gente usa na pia, por exemplo. Então é uma forma de a gente viver de uma forma mais sustentável, sem agrotóxicos. Tem essa questão climática, do respeito à natureza, tem essa questão de você fazer a sua parte, dentro do que puder, né? Dentro do que puder. E dentro do que eu puder, os poucos metros quadrados que eu terei, eu vou preservar essa natureza. Pequenos gestos para um mundo mais sustentável. Adorei! E essa ONG aí fica na rua Bruno Valente, número 1195, lá no bairro Itaperi, aqui em Fortaleza. A gente começa nosso Nordeste Rural destacando a força feminina de pescadoras que se uniram em uma associação na praia do Batoque, em Aquiraz, exatamente para manter viva a tradição da pesca de mariscos. No encontro do Rio Boa Vista com o mar, um grupo de 35 mulheres fortalece a pesca artesanal na praia do Batoque, em Aquiraz, região metropolitana de Fortaleza.
Dona Odete é um verdadeiro patrimônio da localidade. A marisqueira mais experiente do grupo, 54 anos no ofício. Tardezinha a gente vem, né, porque dali onde a gente mora aqui pro Rio é 1 quilômetro, né, a pé. Aí a gente vem 5 horas da tarde, quando é 5 horas da tarde, bota a rede na água para pescar, né, e aí quando a gente pesca 6h30 para 7 horas que tá saindo dentro da água. Uma rotina que geralmente começa após o pôr do sol. É o melhor horário, né, para proteger mais do sol, né, das calorias, que é grande demais do raio solar, né. O que vocês pescam à noite? Mais camarão e siri. E vem também peixinho dentro da rede. O reservatório de água doce entre o mangue e o oceano favorece a pesca de frutos do mar e pequenos peixes. Os métodos são de baixo impacto ambiental, com o uso de instrumentos como o gereré, essa rede de pesca manual, e a tarrafa, que tem capacidade de pegar um número maior de pescados. As peças são todas feitas artesanalmente na própria comunidade. Dificilmente a gente compra alguma coisa fora, geralmente são produzidos aqui mesmo, algumas marisqueiras produzem, minha mãe produz rede, pescadores mais antigos, mais velhos, eles também conseguem produzir, então é praticamente tudo feito aqui na comunidade mesmo. Pouquíssima coisa que precisa ser comprado fora. E primeiro as mulheres não queriam pescar não, achava que era feio, era isso e era aquilo. Hoje não. Hoje estão fazendo a mesma parte que os homens fazem, elas não estão fazendo a parte do mar porque o mar é mais pesado. Mas nas marés, nos rios, elas pescam normal. E estão fazendo bonito? Então, se a gente cuidar do vacilar, ela solta nós na pescaria. A atividade na Praia do Batoque é centenária, mas faltava um toque a mais de organização para que esse potencial fosse melhor aproveitado. Foi por isso que em 2011, um grupo de mulheres fortes teve uma ideia. Criar uma associação que representasse tanto os homens pescadores, como também as marisqueiras, cada vez mais numerosas. A iniciativa deu visibilidade ao trabalho. Porque a associação corre atrás dos objetivos da nossa comunidade, do pescador, da pescadora. Eu viajo muito em prol de todos os pescadores e aí dizer para o governo que nós existimos, que 90% do peixe, do pescado é tirado do nosso pescador artesanal. Aqui nós temos o marisco, nós temos o artesanato, nós temos o potencial maior que é a pesca. E também temos o turismo, que também nós temos um grupo também que também recebe o turismo, que nós temos a pousada comunitária que nos recebe. Um dos maiores desafios é incentivar um turismo sustentável. É que, segundo a colônia de pescadores, alguns visitantes descartam o lixo na natureza. Quando a situação fica insustentável, os próprios moradores se organizam em mutirões de limpeza. A gente pede todo turista, todas as pessoas que vêm fazer o passeio aqui no nosso rio, que preserve, que traga o seu lixo, mas também leve de volta, que preserve o nosso mangue, que é daqui que a gente sobrevive. A área é uma reserva extrativista, ou seja, protegida por lei para preservar a cultura nativa. Grande parte da pesca é para consumo próprio. O que resta é vendido pelas marisqueiras ou mesmo trocado por farinha, frutas e outros alimentos. O fim de expediente dos pescadores é com fogueira acesa à beira-mar. Já a dona Ilza não dispensa um bom siri cozido. Qual é a sensação de voltar para casa com fartura de peixes? É maravilhoso, né? É maravilhoso, muito. Como é que a senhora prepara o siri? O siri é assim, cozido, assim, entendeu? E o fogão? O fogãozinho de lenha. Faz diferença no preparo? Faz sim, muita diferença o fogo de lenha, muita diferença. Tanto na economia como no sabor da comida. Ser marisqueira na Praia do Batoque não é somente uma profissão. Mergulhar as redes nessas águas é sinônimo de vocação, resistência, um manifesto pela preservação de uma área nativa, um propósito para manter vivo um legado de gerações. A senhora deseja que essa história fique viva para as próximas gerações? Já vive, né, nas minhas filhas e nas minhas netas, que já são marisqueiras também. Porque eu cresci vendo meu avô pescar e minha mãe pescar, então veio desde a infância mesmo. Eu não lembro da minha vida sem a pesca, não. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Para mim, além de um ofício, de um trabalho, é prazeroso.
Que exemplo de força, né? Nosso grande abraço a todas as pescadoras aí da Praia do Batoque. E hoje nossa dica de receita é um biscoito bem gostoso que você vai aprender a fazer aí em sua casa. Cookies recheados com porções generosas de chocolate. Imagina tomar um cafezinho da tarde com cookie saindo do forno. A Cíntia é confeiteira de mão cheia e vai ensinar o passo a passo dessa delícia. Cíntia, você garante que é fácil? Eu garanto. É fácil e em 15 minutinhos fica pronto. Inclusive a minha filha faz esse biscoitinho. A filha dela é adolescente, viu, gente? Tem 15 anos. Então nossa responsabilidade aí é arrasar nessa receita. Hoje, Cíntia trabalha exclusivamente com confeitaria, mas antes de arrasar nos doces, a vida era bem diferente. Formada em processos gerenciais, ela era analista de setor pessoal, mas sempre teve um pezinho ali, no mundo da culinária. Eu sempre fazia os bolos, os doces para os meus colegas, não oficialmente, né? Depois eles começaram a encomendar. Aí eu levava para vender no trabalho, né? Depois eu decidi sair e investir só nos doces. Quando eu vi que eu já poderia me sustentar, né? Dar uma vida melhor para meus filhos, acompanhar eles mais de perto. A paixão pela culinária é antiga e foi passada de mãe para filha. A minha mãe fazia bolos, né? Fazia biscoitos de sequilho, aquele com coco. Ai, me puxa muito a memória da infância, os sequilhos que minha mãe fazia. O momento que ela podia, né, compartilhar do conhecimento dela, eu estava perto, observando. E foi aí que surgiu a vontade de fazer. Agora ela vai repassar esse conhecimento e ensinar uma receita saborosa de cookie. Vamos aos ingredientes. Você vai precisar de um ovo, 120 gramas de açúcar cristal, 160 gramas de açúcar demerara, 90 gramas de gota de chocolate, 200 gramas de margarina com 80% de lipídio, 420 gramas de farinha sem fermento e uma colher de fermento químico. Agora, mão na massa. Vamos começar colocando os açúcares dentro do bol da batedeira. Esse aqui é o açúcar cristal. O açúcar demerara. E a margarina, 80% de lipídio. Nós vamos levar esse creme, esses ingredientes para bater na batedeira, para formar um creme branquinho, em média de 3 minutinhos. Ele está se afastando para a lateral, a gente vai parar e raspar as laterais, tá? Nós estamos utilizando a raquete da batedeira, tá? Para que a gente não quer agregar ar na nossa receita. Depois de ir para a batedeira, os ingredientes misturados devem ficar com essa consistência cremosa. Aí nós vamos colocar o ovo, é um ovo grande, e bater mais para misturar. Nesse momento a gente não vai mais usar a batedeira, nós vamos misturar com a espátula e depois terminar nas mãos mesmo. Só vamos um pouquinho. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo sem fermento. Nós não usamos a farinha com fermento, porque para o biscoito a gente tem que colocar a quantidade ideal de fermento, né? A farinha com fermento geralmente é utilizada para bolos, porque ela já vai com a quantidade adequada para bolo, tá? Colocou aqui a farinha e vou colocar também o fermento químico. Aí a gente vai mexer com a espátula e agora nós vamos precisar unir ele com as mãos. E agora a gente vai colocar
as gotinhas de chocolate. Vou deixar algumas para poder decorar, tá? Massa pronta, hora de bolear e ficar atento às dicas da Cíntia. A gente vai fazer as porções, vai bolear e colocar na forma, já no papel manteiga e colocar na geladeira, né? Porque se eu levar ao forno da forma como ela está aqui, como é feito de manteiga, ela vai, à medida que vai esquentando, ela vai se esparramando na forma. E se ela já for descansada, geladinha, isso vai ser bem gradual e o processo que ele vai assando, ele não vai esparramar. Depois de 40 minutos refrigerando, é só levar ao forno e deixar assar por 15 minutos ou até dourar. O importante é que observe que nas bordas ele vai estar douradinho, no centro ele ainda vai estar mole. Mas aí depois que ele esfria, ele fica durinho, certo? Porque se esperar ele endurecer no meio, depois ele vai ficar um cookie muito duro, não vai ficar macio por dentro. Cookie douradinho, hora de degustar. E agora, né, a hora mais gostosa, que é a hora de sentar para tomar um cafezinho que eu amo. Imagina, no fim de tarde, ainda ter um cookie bem quentinho, bem cheiroso. Chegou a hora de provar, né, Cíntia? Delícia. E é fácil de fazer, né, como você disse. 15 minutinhos? Tá pronto, vamos lá. Pegar um para provar. Vamos ver. Brindar, perfeição. Delícia. Facinho, viu? Até eu posso conseguir fazer, não imagino vocês de casa, porque eu não cozinho nada, mas ó, delícia. Se você perdeu algum detalhe da receita, é só acessar o portal g1.com/ce/receitas e conferir o passo a passo. Eita, Cíntia, que receita suculenta! Ficamos aqui na vontade de um cafezinho também com esse cookie maravilhoso e muito fácil de fazer mesmo, viu?